pagar juro pode consumir a sua empresa. E hoje eu vou mostrar para você com mais detalhes a respeito disso. Cuidado com o juro. O juro, até uma expressão do Levi, que sou eu costumo dizer o seguinte, que juro, a caneta aqui, juro é algo que soa como um prêmio, soa como uma bonificação quando você aguarda a hora de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, de tomar uma, de fazer alguma coisa, tá? Juro pode ser também uma punição, é como se fosse uma multa, é como se fosse, sei lá, um puxão de orelha, é algo que faz para que você sinta na pele o quanto você não deveria ter feito aquilo. Espera aí, Levi, não estou entendendo. Tem hora que você fala que ele pode ser um prêmio, tem hora que você fala que ele pode ser uma punição. Sim, depende do contexto em que aconteceu, certo? Se for para você receber juro, como é que é receber juro? Seja bem-vindo. Se for para você pagar juro, seja mal-vindo. Eu tenho feito vários vídeos sobre isso. Eu fiz um vídeo onde eu mostrei a lógica dos 100 mil reais. Eu mostrei ela, por exemplo, numa versão onde a conta nunca se paga a 3%. Eu fiz uma versão onde uma conta de 100 mil a 3%, a cada 5 anos aquilo dobra, e se isso repetir 7 ciclos ao longo de uma vida de 35 anos, você estaria contribuindo para alguém com 700 mil reais. Eu estou fazendo isso como uma forma de despertar, porque às vezes as pessoas, quando fazem as contas para juro, não passa pela cabeça essas coisas, certo? Inclusive, hoje, como eu estou muito ligado a negócio, hoje apareceu até uma sacada aqui que eu achei bastante interessante. Olha, as pessoas que vão bem em negócio, elas têm um pensamento, têm muita disciplina, normalmente elas têm paciência, dois, e normalmente elas pensam a longo prazo. Essa combinação de disciplina, paciência e pensar no longo prazo, isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque a gente não faz negócio pensando só no hoje. Ah, Levi, mas como é que eu faço para mudar? Continue me assistindo. Se você me assiste, você já vai plantar na sua cabeça algumas informações. Esses conhecimentos, certamente eles vão virar alguns sentimentos, onde você vai ficar de repente inconformado com a situação, que se você está nessa situação, isso vai fazer você desenvolver outras ações e depois se aguarda o resultado que vai acontecer. Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. E nós vamos aprofundar agora a respeito desse assunto. Eu vou até aproveitar hoje, vou dar uma passeada aqui, vou dar uma stalkeada no meu Instagram e vou responder algumas perguntas. De repente, olha lá que não é a sua pergunta, a pergunta que você fez e que eu vou estar, de alguma forma, respondendo. Eu vou pegar algumas. Aqui teve uma postagem que eu fiz que ela teve mais de 500 mil visualizações e eu vou pegar algumas coisas aqui, certo? Então, olha só. Aqui tem um comentário assim: olha, vou tomar uma cerveja ali e vou assistir outra vez, certo? Então, foi um vídeo que eu peguei e comentei a respeito de, mais ou menos assim: olha, se você pegar 100 mil e depois pagar ele em 5 anos, você pagou 200, certo? Como você vai fazer 7 ciclos de 5 anos durante uma vida empresarial, então alguém vai, cada 100 você paga 200, então você pagou 100 a mais. 7 ciclos, 700 mil. Eu acho que chama Caveiras Sincera. Oi, gostei do. Senhor, você vai tomar uma cerveja pensando, para assim, eu não acredito que isso é verdade. Olha só, eu não acredito que isso é verdade. Você sabe que eu faço isso também de vez em quando? Tem umas coisas que eu fico pensando, poxa, mas porque parece que está tudo resolvido, parece que está tudo explicado. Aí vem uma sacada dessa, eu falo, não, não está não. Poxa, aí de repente, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito isso. Se é para me passar 700 conto, por que eu não fico ele para mim? Cadê a minha disciplina, a minha paciência e meu pensamento do longo prazo, certo? Bem, vamos continuar aqui, ó. Mais alavanca a empresa. Eu já entendi o que ele falou, é verdade. Alavancar a empresa, a expressão alavanca está querendo dizer o seguinte,
que às vezes você pega o que você não tem para você passar a ter, certo? E normalmente quem não tem dinheiro começa com o dinheiro de alguém. Existe mais ou menos essa lógica. Eu não discordo em nenhum momento disso, mas só que tem um detalhe: quando é 3%, isso, se você fizer a conta, já vai dar próximo de 30% ao ano, certo? Então, é muito fácil fazer a conta, 3% ao mês, se fosse 10 meses, já, não, próximo de 30 não, olha só, 10 meses já deu 30, então vai dar mais de 30, quer dizer, se não fosse capitalizado, já daria 36, não é isso? 3 vezes 12, certo? Então, a alavancagem realmente. Agora, muito poucos negócios rendem tanto, rendem assim a ponto de pagar, porque isso aqui é 3% sobre bruto, certo? É muito dinheiro. E ele capitaliza. é, então, não, vou começar para fazer alguma coisa aonde eu não sei quem é o cliente, nem sei qualquer coisas. Tem algumas situações em que essa alavancagem, eu até entendo o pensamento assim. A pessoa está fazendo um negócio, por exemplo, de 1 milhão, faltou 100. Só que ela tem entrada de caixa, que ela sabe que está entrando dinheiro. Não, veja bem que nós estamos mudando a realidade. Nós estamos falando de alavancagem. O que é alavancagem? A pessoa, ela tem o controle do caixa, ela não precisa de recuperar a caixa, não. Ela tem o controle do caixa, ela sabe quanto lucro ela tem, ela quer fazer um negócio de 1 milhão e ela precisa de 100. E aí o 100 que ela vai pegar é a 3%, certo? Sendo que aquele 1 milhão que ela vai comprar, depois aquele 1 milhão, por exemplo, pode passar. Normalmente 1 milhão costuma dar 1%, 10 mil. Então, 10 mil que entrar, e depois, se for para pagar 100, 3 mil de juro, mais amortizar a dívida, de repente, aquilo que você faz se paga e te paga. Entendeu? Alavancagem é isso. É quando aquilo que eu vou fazer, ele vai render tanto que paga aquilo que eu fiz, certo? Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Isso seria, então, o tal do juro bom, concorda? Porque chega uma hora que não tem aquele que é ruim, mas aquela coisa que é ruim, que é pagar juro e pagar. Mas só que eu estou ganhando mais. Como eu ganho mais, eu posso pagar. Essa é a lógica. É a lógica, por exemplo, dos financiamentos de longo prazo. Por exemplo, eu já fiz o FCO, então, e pagava uma parcela que representava pequeno. Tipo assim, eu lembro que o FCO, na época que eu fiz, ele não dava nem 10% ao ano. Nós estamos falando aqui de 3% ao mês, quase 40% ao ano, entendeu? É diferente. Mas eu concordo. Também a alavancagem. O que eu acho que é interessante é que quando a gente vai para a internet, por exemplo, no caso de uma postagem dessa que teve mais de 500 mil pessoas que assistiram, certo? Então a gente tem vários. Tem coisas até que eu não tinha nem pensado, para te falar a verdade, né? Mas é interessante. Inclusive, eu estou até gostando disso, certo? De ver as várias formas. Olha só, tem um que resolveu porque, poxa, fantástico. O outro, mas tem que lembrar que de repente vai para alavancar. Olha, a alavancagem normalmente, quando aparece aqueles dinheiro bom de alavancagem, são juros baratos, viu? Quando a taxa Selic aumenta muito, igual está agora, você pode perceber que o mercado fica todo tipo assim, as pessoas elas ficam aguardando. Não vou fazer nada por enquanto, vou fazer pouco, eu vou ficar aqui aguardando. Por quê? Porque o mercado ele é movido por interesse e por a possibilidade de crescer. Se eu estou percebendo que a possibilidade de crescer é pequena, o que eu faço? Eu aguardo um momento melhor, certo? É uma outra coisa aqui. Então, é interessante, gostou da conta. Né? Aqui depois fala, vai nessa que seria o seguinte, faz isso. Se faz isso, então, quer dizer, você pega e depois não dá conta de pagar. Eu entendi a lógica, certo? Comentou. Esse foi caminhando para o manicômio. O que é isso? Entendi. Olha, se você fizer isso, olha, já imaginou? Você pega o juro e depois você fica pagando o juro para alguém e você, como é que você fica nisso? Né? Então, está comentando aqui sobre isso. Olha só, comentou negativo. Esses 100 mil você virá na empresa com alavancagem, traga 10 mil de lucro. Perfeito. Eu entendi também. Eu entendi o que ele está querendo dizer. Quer dizer, ele está entendendo que tem um negócio, que tem uma empresa que 100 mil rende 10 mil, rende 10%. Bem, se rende 10, paga 3, entendeu? Certo. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar, que é o seguinte,
que vou ter que analisar. Fez a conta para ver se isso é verdade, certo? Porque se fez a conta e é verdade, não está mais. Não é que não está mais aqui quem falou, porque aí pega, vamos supor, pega 100, ganha 10, paga 3 de juro, mas paga, vamos supor lá, 2, 3 mil do principal, dentro de pouco tempo acabou de pagar e ficou com o dinheiro. Perfeito, certo? O que eu te falo é que na maioria das vezes as rendas das empresas elas são pequenas. Olha, eu fiquei eu fiquei desde 2013 até a época da pandemia, eu fazia muita prestação de serviço para o Sebrae, e as empresas que eu visitava, eu não lembro de muitas estar com lucro mais de 10%, o lucro total. Não é porque pegou um dinheiro, e se pegasse o dinheiro também não ia aumentar a venda, não. Certo? Nem sempre você colocar o dinheiro na empresa para fazer aquilo que você faz, vira automaticamente venda, porque às vezes pode ser que aquele ramo não cresce. Você já viu falar que tem ramo que não cresce? Certo? É claro que fica, vamos dizer assim, desconfortável falar para alguém, olha, fulano, isso aqui, a pessoa tem que perceber, o empreendedor é que tem que perceber quando está na hora de pegar e fazer algo diferente, certo? Aqui, até pelo que eu falo, então fica mais fácil de fazer, fica mais confortável, porque cada um encaixa o chapéu e vê, olha, eu tenho que fazer isso, não, eu acho que eu não devo, certo? Então, mas à medida que a gente vai conversando também, que vai escutando, então a pessoa é, vai ficando mais claro, a fumaça vai passando e a pessoa fica mais clara, certo? Bem, esse caso aqui, ó, não vai pagar nada. Esse caso já é caso de roubo. Estamos discutindo empréstimo conforme o vídeo, certo? Ele está dizendo o seguinte: no caso dele, então, se a pessoa, dependendo do contexto, mas eu entendi também aqui, dependendo do contexto, se a pessoa pega o dinheiro para tampar, por exemplo, não é para. Veja bem que teve um caso aqui de alguém que disse: olha, vai pegar 100 mil e vai ganhar 10, mas só que tem gente que pega 100 mil para tampar os buracos e não ganhou nada. A única coisa que ganhou foi o quê? Fôlego para continuar se endividando novamente. Então, nós temos. A bem na verdade, até eu peguei, separei aqui na sequência, uma sequência de. Quando eu falo assim, sai do buraco, tá bom, mas nem todo buraco é do mesmo tamanho. Tem um que está lá na beiradinha do buraco, tem outro que está mais embaixo, tem outro que está mais embaixo, tem outro que está mais embaixo. Nem todos que estão no sufoco estão do mesmo tamanho, certo? Tem alguns que estão na situação, vamos dizer, tem alguém que está na UTI, tem outro que está na enfermaria, tem outro que está fazendo consulta, está tratando em casa. Então, nós temos que analisar que existe uma hierarquia. E, evidentemente, a estratégia para cada um não é a mesma, certo? Não é a mesma. Quando fala assim, não, você está endividado, faça isso. Mas você não sabe o tamanho da dívida, você não sabe se a empresa está rendendo, imagina só, porque você pode ter combinações do tipo, olha, aí ele está endividado, mas a empresa tem lucro, certo? Ela tem lucro real, então aí fica fácil. Então vai chegar uma hora que vai conseguir resolver aquele problema, certo? Tudo bem, certo? Nós temos que analisar várias situações. Gente, o vício é grande. Moro em São Paulo e vi gente pegando a 20% por causa de tigrinho. Eu já ouvi falar do tigrinho, mas eu confesso que eu já ouvi falar bastante, certo? Na verdade, eu já até escutei falar de tigrinho, certo? Inclusive, uma vez eu lembro assim que isso aqui, eu conheço alguns casos assim, mas isso aqui eu acho que até foge um pouco da nossa realidade, porque às vezes é tipo assim, isso aqui já não é nem a regra. Tem algumas pessoas que às vezes, em um momento de aflição, de ansiedade, faz coisas, né, que eu acho que aí foge muito até o que nós estamos comentando, que seria um caso que não representa a média, representa uma exceção, certo? Eu já vi falar disso aí também, né, de fazer, então, dívidas grandes, muitas, uma dívida estratosférica, assim, né, mas não é o caso aqui, né? Comentou, entendi, foi nada. Eu estou entendendo também. Já, inclusive, quando não entende nada, uma das coisas que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou tentando ser um pouco mais polido. Vocês vão perceber que eu vou estar caprichando melhor nos meus vídeos, no sentido de demorar menos para falar as coisas, certo? Mania de professor, às vezes, já me puxaram a orelha por conta disso, mas eu consigo fazer isso, eu consigo ser mais direto, mais assertivo e não encher muito linguiça. Obrigado aí, o Pedro Batista, tá? Que comentou sobre isso, certo? Olha, entendi também, não entendi nada, então tá bom, certo? Ó, aqui está dizendo que
teve um aí que pegou 80 milhões, vai pagar quanto? Bem, então aí já está falando do Vorcaro. Bem, porém, esses 100 mil foi para investimento, sua conta está errada, pois vai ter lucro. Também concordo. Olha aqui, também concordo. Bem, se foi para investimento, vai ter lucro. Tudo bem, certo? É por isso que eu estou falando. Tá? Aqui foi o Diógenes Leite. Olha só, se foi para ter lucro, vamos supor que paga 3, mas está tendo um lucro de 10, pronto. E se pegou a 3, porque foi a única coisa que teve para tomar fôlego e o lucro já está todo consumido em outra coisa. Você entendeu? É por isso que eu falei. Nem todas as pessoas estão na mesma fase. Tá? E é por isso que, para cada situação, a gente tem uma pegada, tem uma estratégia diferente. Né? Depois tem aqui Palmas, aqui tem a inflação nesses 100 mil, que depois de 5 anos não tem mais o poder de compra, ainda colocou mais um elemento, porque veja bem que para facilitar a compra, eu não coloquei consideração sobre inflação. Aqui já o Everton comentou, ainda tem que lembrar que tem inflação também. Muito obrigado aí, ó, tá vendo? Só que na tentativa pedagógica de fazer uma reflexão mais simples, eu preferi não aprofundar, certo? Até para facilitar a análise. Vamos continuar aqui. Ah, tá. Aqui está dizendo que o tiozão. Tiozão sou eu. Ai, ai. Quem está pegando os 100 mil vai dar é o cano. Tá bom, então. Eu não sei. Tem que analisar o seguinte: 3%, olha, está quase 40% ao ano. Eu vou te falar uma coisa, viu? Banco cresce e fica rico não é com muita coisa, não. Então, é por isso que eu lembro do que eu falei quando eu comecei essa live: paciência, o que eu falei? Disciplina, paciência e longo prazo. Se por acaso dizer, não, mas comigo as coisas é rápido. Olha, nunca foi rápido. A história mostra que aquelas pessoas que se destacaram nunca foi rápido, nunca foram impacientes e nunca tiveram indisciplina. Tá? Tem uma outra pegada até que eu vi do Warren Buffett, que ele pega e fala o seguinte: olha, toma cuidado com 3 coisas. Toma cuidado com licor, na verdade lá estava em inglês, estava licor em inglês, human, e leverage. Tipo assim, cuidado com bebida, certo? Cuidado com bebida, cuidado com mulher, certo? Quem me entenda, você sabe o que eu estou falando de mulher, por exemplo, as farras, não sei o quê, bebida, perdeu o controle, na hora que você perde o controle, você passa a fazer negócios que não deveria, alavancagem, pegar dinheiro, por exemplo, um dinheiro que você sabe e nem sabe se vai dar conta de pagar. Eu falava que isso aí pode ser a decadência das pessoas, certo? Então, você está num negócio lá, você não está controlando, não sabe o que está rendendo, e de repente isso cria problema para você, certo? Olha uma sacada assim que, né? No meu caso, como eu gosto muito desse assunto, né? Essas coisas eu leio, nossa, mas parece que gruda aqui. É, pronto. Bem, vamos continuar aqui. Falou pouco, mas conseguiu fazer muita gente perder tempo. Eu entendi o que ele está falando. A pessoa concentrou, né? E eu vou te falar uma coisa, que isso aqui, ó, quer dizer, eu nem sei se a palavra certa foi perder tempo, mas a pessoa prestou atenção, certo? E tem uns que prestam atenção e depois passa a mudar a forma de agir. Ora, se mudou a forma de agir, então foi bom, certo? De qualquer forma, valeu, né? Valeu pelo comentário, né? E aí, tá. Tem aqui, tá dizendo que eu estou caducando, tá bom? É, tá, juro, raciocínio incrível. Como ninguém pensou nisso? Aqui, ó, aqui já teve um que já o contrário, né? É bons comentários, né? Tem um que está achando que eu estou caducando, o outro já falou: olha, nossa, que raciocínio incrível. Então, já está achando que valeu, né? Aqui já está dizendo que teve uma ex-presidente nossa que fez esse cálculo e até hoje os impostos estão acabando com os brasileiros. Tá bom. Aí, eu nem tinha. Quando eu fiz isso aqui, me passou tudo pela cabeça, menos eu nem lembrei de política, e aqui já fiz referência até a nossa única ex-presidente. O negócio é quem quer emprestar essa grana a quem não tem. Boa pergunta, o Fábio está perguntando. Se você tem esse dinheiro, sabe que alguém tá numa dificuldade, quem é que vai querer emprestar dinheiro? Hã? Vocês já viram? Vai no banco para você ver lá tem um tal de 5C do crédito. Para pegar e passar naquele critério do 5C do crédito, é um trabalho danado, né? Que, na verdade, é o seguinte: inclusive, se passar naquele 5, né?
Aí então você consegue tirar dinheiro do banco. Oportunamente a gente fala disso aí, que é um outro critério, certo? Que também o banco não vai soltando dinheiro assim, não, certo? Ele tem os critérios dele para ele liberar. Até porque esses critérios são bastante rígidos, tem pontuações, cada instituição ela tem o seu critério para correr risco, né? Então, isso você tem razão, né? Teve um outro aqui que falou que o negócio é não pagar a dívida e esperar caducar por 5 anos, certo? Não é bem assim também, porque se você esperar, por exemplo, você não vai pegar e fazer a conta de 100 mil, porque você vale muito mais que isso, né? De repente, você pega e se enrola nisso aí, depois perde o crédito, e aí é uma outra coisa que eu já escutei. Eu não lembro de pessoas crescendo quando perde o crédito. Eu já vi, inclusive, o seguinte, é que tem gente que os negócios vêm até ele, porque à medida que os negócios ficam maiores, certo? Uma hora você conversa com alguém que teve que vender uma casa, que teve que vender alguma coisa de mais valor, e você pergunta para essa pessoa, fica perguntando assim, tá? Você vai perceber o seguinte, às vezes, na hora de correr um risco muito grande, elas preferem vender para um fulano do que para outro, mesmo que seja menor. E tem outras que eu já escutei, por exemplo, também, que isso é coisas que a gente escuta, né? Não é nem coisa que eu fui na faculdade, nem nada, e nem da época de negócio, sim. Porque como eu tinha empresa, e eu conversava com as pessoas, com meus clientes, né? Então, olha, cresceu o olho, fez um negócio aí, depois acabou perdendo dinheiro. Então, as pessoas, na hora de fazer negócio, tem uma palavra que chama confiança. E vou te falar uma coisa: você conseguir confiança não é fácil, mas para perder é daqui para ali. Então, e quando você é uma pessoa confiável, aí então as pessoas elas gostam de fazer negócio com você, elas querem fazer negócio com você. Vamos continuar aqui. Porém, empreender é pegar 100 mil, lucrar 60 mil em 65 anos e pagar os 200 do empréstimo. Tá bom, tipo assim, eu também concordo que tem que. Só que também tem um detalhe: está controlando aquilo que vende, está dando esse lucro, porque é muito. Você entendeu? Então, aqui você já entende o quê? Tem que conhecer negócio. Não tem como. A gente está discutindo aqui, batendo papo, certo? Mas cadê os números? Certo? Até parece que todos os negócios são iguais. Parece que todos eles rendem a mesma coisa. Parece que tudo que você faz, e parece que todos os comércios têm a mesma concorrência, certo? Então, tem diferença em relação a isso. Se não tem dinheiro para o projeto, você paga e não realiza, simples assim. De certa forma, o Valério ele trouxe aqui aquilo que eu falei. O que o Valério está dizendo? Disciplina, paciência e pensamento no longo prazo. Na hora que eu já percebi, não, mas temos que fazer, temos que agir rápido. Não, não é assim não, certo? Desde que eu descobri que o Warren Buffett começou a crescer depois de 60 anos e que de 60 a 90 foi o pico, foi aonde ele mais cresceu, aí você já percebe. Então, pelo jeito, olha, eles estão falando, e mesmo agora os que cresceram, eles começam, é mais ou menos assim, olha, de 0 a 100 vai numa velocidade, de 100 para 1 milhão, a velocidade ela aumenta demais, é mais rápido. De 1 milhão para... Ou seja, quando você já tem uma bola de neve, quando você depende do seu suor, é mais sofrido. Depois, na hora que essa bola de neve começa a trabalhar para você, aí não fica tão sofrido, aí já é mais fácil, certo? Então, tem Olha, aqui até comentou o seguinte, a Luísa, dá para repetir de forma diferente? Sim, eu vou gravar mais vídeos, tá? Eu entendi. Até para poder fazer reflexões, analisando outros contextos, mas sem perder o foco no número, sem perder o foco daquilo que eu faço, que eu ensino empreendedores no vermelho. Quem está no vermelho, normalmente, quer dizer, o juro faz parte. Então, eu vou pegar e conservar o empreendedor no vermelho, o que está dando pouco, o carro não está dando muito lucro, certo? A questão do juro, certo? Como é que toma conta do caixa novamente, recupera o lucro, certo? Em prazo rápido. É o que eu falo que dá para fazer isso em 90 dias. Ou seja, em 3 observações, evidentemente com pulso firme, certo? Então eu vou fazer. Gostei da sugestão, Luísa, e eu vou fazer outros vídeos também sobre isso, certo? Bem, qual a informação, certo? O que eu entendi, qual que é a formação, será? No caso aqui, eu não ficou muito claro aqui, mas eu estou entendendo o seguinte, tudo que eu falo por experiência de 4 anos em 4 empresas, certo? Então, eu falo quanto empreendedor, quem me segue que é empreendedor também, certo? Normalmente eu não comento, eu não sei se aqui está relacionado a isso, mas a minha formação
certo? É que eu tenho mestrado em economia e doutorado em agronegócio. Mas isso aqui, o que eu estou falando é de vivência de prática, certo? E eu tirei essas informações da vivência que eu tinha quando eu acompanhava as pessoas, certo? Tanto nas minhas empresas, né, que eu conversava com outras pessoas, com clientes, certo? Daí veio esse conhecimento que eu adquiri. Pois é uma outra coisa aqui que eu acho que pega bastante. Olha assim, mas e se eu morrer e não realizar o sonho pensando por que ficar agarrada no dinheiro? O Silas está comentando aqui. É verdade, Silas. Da mesma forma que você está falando aqui, olha, e se eu morrer, tá? Mas isso também é uma coisa que eu já pensei também, Silas, é o seguinte, mas vai que de repente, vamos lembrar daquilo que eu falei agora, disciplina, paciência, longo prazo. Aí não, eu não tenho essa paciência, eu não tenho essa disciplina que eu quero gastar aí agora e eu quero agora. Tá bom. Mas vamos imaginar que depois você não morre. Aí você não morreu. Aí você não guardou, certo? Não construiu um dinheiro só para você. E aí você tá com idade e aí como é que faz, certo? Tá aí. E aí, qual que é? Tá vendo que é sempre é mais ou menos o seguinte: a gente tem a liberdade para tomar as nossas decisões. Todo mundo tem, mas nós temos que depois ser responsável, temos a consequência das decisões é nossa, né? Todo mundo é livre para fazer o que quiser. E também depois tem que assumir a consequência do caminho que escolheu, certo? Eu lembro uma vez que eu escutei uma palestra sobre que no contexto aqui está mais ou menos o seguinte: eu tenho que provar, eu tenho que prover elementos de felicidade para a minha vida, certo? E se eu ficar deixando para depois, vai que o depois não existe, certo? É uma coisa, é uma reflexão forte, né? Tem uma pegada o Clóvis de Barros, ele fala de um filósofo antigo chamado de Epicteto, certo? E ele fala o seguinte, que Epicteto ele falava assim, olha, você tem dois caminhos na vida, caminho A, caminho B. E você deve concentrar no caminho. Qual que é a diferença dos caminhos? Depois eu falo qual que você concentra. Caminho A, aquele que está sob controle, que eu tenho o controle sobre ele, aquele que eu tenho o controle. E o caminho B, aquele que não depende de mim. Vamos pegar alguns exemplos, até do que eu vi aqui. Tigrinho, alguém não falou do tigrinho? Não está sobre o meu controle. Então, se aplicasse ao Epicteto, ele diria o seguinte: olha, não mexe com isso, não. Você não tem controle sobre isso, certo? Loteria esportiva, mas só que você joga loteria esportiva, você joga uma brincadeirinha, certo? Mas vamos imaginar que você resolvesse, que eu já escutei, não, eu vou jogar na loteria porque tá muito devagar, eu quero ganhar dinheiro rápido, certo? Então ele diria o seguinte: olha, você não tem controle sobre isso. Então o que você faz? Você controla aquilo que você tem controle. E aí? Aí é o seguinte, essa regra é para todo mundo. Tá? Não tem ninguém aqui na Terra que tenha uma proteção especial, certo? A regra é para todo mundo. Então ele falava o seguinte: agora o que você faz? Você faz aquilo que você tem controle e faz, certo? E dentro daquilo que tem controle, eu imagino que ele diria: não, então seja disciplinado, certo? Então você pega e segue, seja paciente, certo? Não dá um passo maior do que as pernas, certo? Então ele diria isso aí, certo? Eu também já tive muito isso, inclusive no caso aqui que você está falando, vai que não desse que acontecesse, como alguém falou aqui, o velho, eu podia estar lascado, né? Vai que de repente, quando eu tivesse novinho, ao invés de montar a empresa, eu tivesse comprado o carro do zero, ao invés de fazer um punhado de coisa que na época eu comprei estoque, eu não tivesse, tá? Então talvez eu não estaria aqui falando para vocês, né? Talvez eu não estaria. Levinha, mas e se tivesse acontecido aquilo que você não queria? O que eu posso fazer? Lembra do que Epicteto falou? Cara, faz a sua parte, faz o que está no seu controle e aceita a vida. Tipo assim, no meu caso, né, eu estou falando, cara, aceita, certo? O que não dá, já imaginou se eu tivesse, por exemplo, gastado os cartuchos tudo no início da minha vida? E aí eu estou aqui, aí como é que faz? Hã? É complicado. Então, mas eu entendo. Inclusive, é importante esse tipo de bate-papo, porque tem muitas coisas, muitas decisões que a gente toma, é porque a gente não está seguro daquilo que a gente quer fazer, tá? A gente não está seguro. Então, e a gente não pensa muito nisso, né? Então, às vezes, quando eu pego e coloco essas postagens assim, faz um pouco a gente tentar descobrir, afinal, qual que é o sentido da minha vida, o que eu estou pensando em fazer, certo? Porque, às vezes, aquela loucura de fazer as coisas imediatamente também não ia resolver
aquilo que você... Né? Então, é uma forma de você entender melhor o seu propósito. Né? O que você quer, afinal? Você quer viver bem? Certo? Você está pensando em viver bem só hoje ou o tempo que você não sabe quanto tempo é? Certo? Bem, como investir o meu dinheiro, doutor? Me manda uma dica, professor. Poxa, então as dicas, na verdade, as estratégias para investir dinheiro, eu te falo o seguinte: todas as estratégias que eu vou falar vai dizer o seguinte: utiliza uma parte no presente e deixa uma parte para o futuro. Todas as estratégias. Qualquer livro, certo? E qualquer empresário, o empresário que cresce, qual que é o empresário que cresce? É aquele, por exemplo, nas minhas empresas eu fiquei muitos anos, porque eu não tinha estoque, eu não tinha dinheiro para comprar estoque. Então eu comprava com dinheiro de salário de professor. Só que aí depois chegou a hora, a bola de neve cresce. Então, eu entendo que a forma de fazer a empresa crescer e outra coisa também, é pegar e fazer a empresa ficar forte. Só que não existe nada mais gostoso do que você deitar e dormir. Você saber que aquilo... E você não está com dívida. Porque veja bem que já que eu estou falando que é o Levi, eu te ensino empreendedor no vermelho, ó, no dia que eu já contei a história aqui, que a escola caiu, é, eu te falo que não foi, não dormi, certo? Mas depois daquilo, então como é que eu faço? O que, que eu posso dizer daí até de certa forma, eu peguei e coloquei isso no passo a passo. Etapa 1, como é que você negocia uma dívida? Etapa 2, como é que você negocia depois? Tipo assim, etapa 1, para de cavar. Etapa 2, tamanho do buraco. Etapa 3, negociação inteligente. Etapa 4, plano de ação para uma nova vida. Isso foi resultado daquilo que eu passei, certo? Aquilo que eu passei, inclusive eu ensino pessoas. Hoje tem alguns alunos meus que estão em algumas etapas, estão nessas etapas. Eu tenho aluno que está lá na etapa... Tá bem, o buraco está meio fundo, Deus está mais perto da saída do buraco ali, certo? Então, a gente vai ensinando isso, certo? Bem, continuando aqui, ó. Papo reto, empreendedorismo é fundamental. Parabéns, estou seguindo. Bem, o que eu te falo é o seguinte: o, o que me faz, o que dá prazer para mim fazer. Hoje, por exemplo, eu vivo dos investimentos que eu tenho e que, na verdade, foi que eu guardei, certo? Podia ter morrido lá atrás, né? Só que eu não morri, só que eu também não gastei, entendeu? Então, se seguir essa sequência, certo? Isso me dá muito prazer, tá? E é isso aí, certo? Eu vou continuar fazendo mais comentários, certo? E pode continuar postando. Não precisa preocupar, vocês fiquem à vontade. Vocês podem perceber que eu chego aqui, ó, eu não li antes, não. Eu vou lendo aqui, se fala bem, se fala... Não interessa. O que interessa é fazer com que o assunto ele se amplie e que cada um possa contribuir, certo? E melhorar enquanto pessoa, pessoal e empresarialmente. É isso que me deixa satisfeito, certo? Continua me seguindo, compartilha as minhas postagens com quem você acha que também gosta desse assunto, certo? É um prazer estar servindo, né? Tá sendo um canal para ajudar as pessoas a resolver problemas dessa natureza. Ou seja, sair do vermelho, recuperar o caixa, voltar ao lucro, até 90 dias. Fui!